Oi, pessoal. Então, dando continuidade ao assunto sobre álgebra de Boolean, nesse vídeo nós vamos trabalhar um pouco sobre o princípio da dualidade, tá? Assim como vamos trabalhar sobre outros teoremas booleanos de duas ou mais variáveis, incluindo a parte de propriedades da minha álgebra e algumas outras identidades que vão ser muito interessantes aí, muito utilizadas durante os processos de simplificação algébrica, tá? Então, para começar, vamos trabalhar então com esse princípio aqui, né? Eu falei para vocês, toquei no assunto, né? Mas aqui eu acho que pode deixar um pouco mais claro, que é o princípio da dualidade, tá? Então, o que é que o princípio da dualidade me diz? Ele diz basicamente o seguinte: se uma identidade lógica é válida, trocando-se o operador AND pelo operador OR, né? E trocando os zeros por 1 e vice-versa, a identidade continua válida, tá? Então, o que é que isso quer dizer, de fato? Ora, isso tem relação direta com algumas das identidades que vimos anteriormente. Por exemplo, nós vimos que A ou 1 é igual a 1. Isso aqui foi visto no vídeo anterior, tá? Então, eu aplicando aqui, ó, o princípio aqui da dualidade, exatamente o que eu comentei aqui para vocês, quer dizer, o operador OR ele vai ser trocado por AND e o que é 1 é trocado por 0. Então, isso aqui é equivalente a AND 0 igual a 0. Legal? Então, são dois princípios que vimos anteriormente, mas que aqui a gente vê que tem tudo a ver aí com esse princípio da dualidade, né? E, obviamente, a prova dessas identidades pode ser obtida diretamente com a porta lógica, né? Fazendo da mesma forma que fizemos no vídeo passado, tá? Semelhante, nós temos outras aplicações desse princípio, como por exemplo, A ou 0, isso aqui é igual a, tá certo? E aplicando novamente esse princípio, eu teria que A AND 1 é igual a A. Estão notando que são duas identidades que vimos anteriormente também, não é verdade? Então, novamente, ó, vocês podem desenhar lá a minha porta lógica, né? Para sempre que quiser provar, né? Uma entrada A, o outra entrada é 0, e vocês vão observar que de fato, ó, se A for 0, minha saída é 0, 0 ou 0 dá 0, e se A for 1, 1 ou 0 vai dar 1. Então, o que eu tiver em A é o que vai aparecer na minha saída, tá? Foi exatamente dessa forma que a gente provou, né, as diversas identidades anteriormente. Uma outra forma de fazer isso, obviamente, é a partir da minha tabela verdade, né? Onde uma das entradas da minha porta será um valor que eu vou variar entre as opções possíveis, ou seja, entre 0 e 1, e o outro vai ser fixo, tá? Outro princípio aqui, ó, eu tenho A ou A igual a A. Então, aplicando novamente aqui, ó, o princípio da dualidade, eu tenho que A AND A é igual a A. Então, o que é OR vira AND, o que é 1 vira 0 e vice-versa, tá? Então, o que é AND vira OR e o que é 0 vira 1. Legal? E, finalmente, eu tenho aqui uma outra que seria A ou A barra é igual a 1. Isso aí vocês têm que lembrar do vídeo anterior também, tá? E aplicando o princípio da dualidade, eu tenho então que A AND A barra, né? Eu tenho o OR por AND, isso aqui vai ser igual a 0. Certo? Então, é muito comum estar aplicando esse princípio na álgebra booleana e eu espero que esteja ficando bem claro aí para vocês, né? O quão isso vai se repetir, o quanto isso aqui vai estar presente nos nossos cálculos, tá? Então, vamos lá. Continuando com os nossos teoremas booleanos, eu queria apresentar nesse vídeo pelo menos algumas propriedades, que são propriedades básicas, tá? Que ainda estão presentes na álgebra que nós trabalhamos, mas que é importante para cada álgebra a gente definir claramente quais são as propriedades que são válidas, o que é que não é válido, tá? Que tipo de operações de fato eu posso realizar. Então, nesse sentido, na álgebra booleana, eu tenho algumas propriedades já conhecidas que são válidas. A primeira é a propriedade comutativa. Comutativa. E como vocês sabem, essa propriedade ela quer dizer o quê? Eu posso trocar a ordem dos fatores numa operação e o resultado não muda. Ou seja, se eu tenho uma operação que é A ou B,
eu posso dizer que isso é igual a B ou A, sem problema algum, tá certo? Eu posso, se eu tiver uma operação que é A AND B, eu posso dizer que isso aqui é igual a B AND A. Então, isso aqui é válido na álgebra booleana, vocês não precisam ter problemas quando estiverem trabalhando com esse tipo de propriedade, tá? Outra propriedade que nós já conhecemos e que continua válida na álgebra booleana é a propriedade associativa. Então, aqui, como vocês já devem imaginar, né, a gente tem que, se eu tiver uma operação como essa, A ou B ou C, tá? Eu posso fazer isso aqui da seguinte forma. Primeiro associar A com B e o resultado com C, que vai ser igual a A ou B ou C. Eu posso fazer essas combinações, inclusive utilizando a propriedade comutativa, sem maiores problemas. Isso também é válido quando eu tenho a operação AND, tá? Então, A AND B AND C, isso aqui seria igual a AND B, resultado AND C, que é igual a A AND B AND C. Tá certo? Então, para OR e para AND, eu tenho essa propriedade válida, não tenho problema algum para trabalhar com ela. Lembrem, tá? Por que isso é interessante eu olhar aqui para minha álgebra? Se eu olhar diretamente a implementação disso aqui, eu posso observar que eu tenho implementações distintas, né? Então, ó, só para deixar a carga aqui de exemplo, esse aqui, tá? O primeiro termo, esse aqui, ó, desse lado de cá, ó, tá? Ele seria implementado como? Se eu fosse trabalhar com circuito lógico. Uma porta ou de 3 entradas, onde eu coloco A, B e C. E aqui eu teria o meu S. Não é verdade? Se eu posso olhar agora para esse segundo membro, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou fazendo uma OR com A e B, e depois o resultado dela, eu faço uma OR com C. Certo? E se eu for olhar agora para essa última aqui, ó, eu teria o quê? Eu teria, primeiro, uma AND aqui, ó, de B ou C, né? E o A, eu teria uma OR que diga, tá? E o A seria uma OR do resultado de B ou C, né? Então, essa associação aí, ela continua válida, mas quando eu vou ler, quando eu vou interpretar o que é que isso está me dizendo, né? Ele está gerando aí circuitos que são equivalentes, mas as implementações são um pouquinho diferentes, como vocês podem observar, tá certo? Mesma coisa vai acontecer com minha porta AND. É importante aí que vocês levem isso em consideração, tá? Então, a última propriedade que a gente já conhece, pelo menos, né? Depois no próximo vídeo a gente trabalha sobre outras propriedades que são próprias da álgebra booleana, seria a propriedade distributiva. Isso aqui também é válido, tá? Também é válido. Então, se eu tenho, por exemplo, A, AND, B ou C, a gente aplicando a propriedade distributiva, me diz que isso aqui é igual a AND B ou AND C. Certo? Bem legal, bem tranquilo, tá? E novamente, lembrem, se eu olhar aqui para os dois circuitos que seriam gerados por um lado ou pelo outro da minha equação, né? O primeiro teria, ó, uma porta OR, né? BC, tá? E depois eu teria um A aqui que eu faço uma AND, ó. Tá certo? E no de baixo eu teria, ó, uma AND de A e B, outra AND de A e C, e depois uma OR com ambos os resultados. Tá certo? Então são circuitos equivalentes, porque eles respeitam a propriedade distributiva. Isso é válido na minha álgebra, tá? Booleana. E vocês podem verificar se de fato isso é verdade, realizando a tabela verdade, a prova pela tabela verdade. Basta realizar, né? Criar qual a tabela verdade dessa expressão à esquerda da minha igualdade, e depois eu vejo qual a tabela verdade, qual o resultado dessa expressão que está à direita. Se forem iguais, os circuitos são equivalentes, tá? E da mesma forma, pessoal, se vocês tiverem algo como A ou B, AND, C ou D, isso aqui continua válido lá minha propriedade distributiva. Então eu teria A AND C, ou A AND D, ou B AND C, ou B AND D.
certo? Então, essas propriedades, elas são válidas na álgebra booleana, nós já conhecemos, né? Mas lembrem, a gente está trabalhando aqui com algo e o objetivo é trabalhar com a álgebra booleana para gerar a síntese de circuitos, né? Então, é interessante sempre essa reflexão de como manipular algebricamente essas expressões para gerar diferentes arquiteturas, diferentes implementações para o meu circuito lógico. Eu espero que tenha ficado claro. No próximo vídeo a gente trata de algumas outras propriedades.